Na paz do Senhor Jesus Cristo. A palavra do Senhor diz, né, lá no livro de Lucas, né, e no versículo 10 em diante, quando o Senhor Jesus, né, dá a orientação aos seus discípulos para que pregasse o Evangelho, ele diz assim na sua palavra, ó, mas em qualquer cidade em que entrardes, e eles não vós receberem, saiam pelas suas ruas e dizei: até muita poeira da vossa cidade que grudou em nós, sacudimos contra vós. Contudo, sabei disto, que o reino do Deus é chegado a vós. O Senhor Jesus orientou os seus discípulos que aquela cidade que eles fossem bem recebidos, que eles poderiam comer de tudo ali. E era para que eles deixassem a vossa paz naquela cidade. Porém, aquela cidade que rejeitasse o evangelho, ele balançava os pés. Ou seja, a poeira daquela cidade, daquele povo, não era digna de estar debaixo das sandálias dos discípulos. É uma ação espiritual. Então, balançasse a sandália. Exemplo, quando Moisés aparece na sarça, né? Quando Deus aparece para Moisés, e Deus fala para Moisés para tirar-se a sandália, porque o lugar que Moisés estava era santo. Ou seja, historiadores dizem que aquela sandália que estava nos pés de Moisés era do Egito. Era do Egito, ou seja, simbolizando que a impureza do Egito que estava sobre a sandália de Moisés. Assim Jesus diz aos seus discípulos: aquela cidade que rejeitar as minhas palavras, balanceia a sandália. Ou seja, porque a impureza daquela cidade, daquela poeira que está sobre aquela cidade, não ficará sobre a sandália. Aí ele pede para os discípulos de repetir essas palavras àquele povo e diz assim, ó: mas eu vos digo que mais tolerância haverá naquele dia para Sodoma do que para aquela cidade. Segue dizendo: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom se fizesse as poderosas obras que em vós foram feitas, há muitos teriam se arrependidos, assentados em pano de saco ou cinza. Jesus afirma que se o evangelho, as boas novas, fosse anunciado a Tiro, a Sidom e a Sodoma, ele se arrependeria. E nós sabemos que Sodoma vem de sodomita. E se pesquisar, vamos descobrir que sodomita traduz os povos que se relacionavam homem com homem, mulher com mulher. Mas a forma que eles se relacionavam era uma forma mais agravante, ou seja, eles quando se relacionavam em 2, em 3, em 4, eles faziam aquela abominação. Eles não se importavam se chegasse uma pessoa em Sodoma, uma visita, eles ficavam com aquela pessoa e não se importava. Então, para poder falar desse texto, a gente tem que ir à história de Abraão. A palavra do Senhor diz que Abraão e Ló, eles começaram a prosperar de uma tal maneira que os seus servos brigavam pelaquele lugar. Era tão enriquecido que eles ficaram que eles tiveram que se separar. Então, a Bíblia diz que Abraão fala assim: Ló, escolhe o lugar para você ir. Se você escolher a direita, eu vou para a esquerda. Se você escolher a esquerda, eu vou para a direita. Então, Ló, naquele momento, teve o poder de escolha, ele avistou a Sodoma. Sodoma, a Bíblia diz que era um lugar bonito, era um lugar do Senhor, era um lugar que tinha boas pastagens. Então ele pensou na sua mente o quê? Eu vou para Sodoma, que ali eu vou criar os meus gados, eu vou enriquecer ali. Então ele foi para Sodoma e Abraão pegou outro caminho.
Mas quando Ló chega a Sodoma, ele foi pelo olho. E muitos de nós, às vezes, acabamos se machucando pelo olho, que a gente vai pelo olho e se decepcionando. Mas a palavra diz que quando Ló chega a Sodoma, ele mora em Sodoma, ele leva a sua família para Sodoma. Chega lá, tem essas abominações, onde eles desrespeitavam as leis de Deus, não estava nada aí para as leis de Deus. Como eu disse, como a palavra do Senhor diz, se relacionava homem com homem, mulher com mulher. Então a palavra diz que foram 3 anjos até a Sodoma. E desses 3 anjos estava o Senhor entre eles. Porque eles queriam tirar Ló. Que Abraão intercedeu por Ló, ele falando, se tivesse 50 justos, Senhor, o Senhor pouparia Sodoma? Aí foi abaixando para 10, para 1, por quê? Porque Deus viu, e Abraão também viu que não tinha pessoa justa, mas havia Ló. Então ele intercedeu a Deus por Ló. Então Deus enviou anjos àquele lugar. E a Bíblia diz que quando os anjos chegaram na casa de Ló, aquele povo de Sodoma, eles viram os anjos e queriam abusar dos anjos. Olha só como é que estava a impureza de Sodoma. Ou seja, eles queriam abusar dos anjos, ele queria se relacionar dos anjos. Aí Deus disse, basta. Deus enviou fogo do céu. Queimou aquela cidade, destruiu aquela cidade toda. E aquelas cidades que estavam circunvizinhas também foram pegados pelaquela chama de fogo, foram destruídos todos. E nós sabemos da história que a esposa de Ló, ele olha para trás e vira estátua de pedra. Ou seja, não é para olhar para o passado, é para seguir em frente. Então, passa tempos, passa anos, Cristo, ele vem pregando as boas novas, ele vem pregando o evangelho da salvação. Então ele pede para que os discípulos fossem e expandissem o evangelho. E aí ele cita nesse texto, ele diz assim, ides às aldeias e deixais a vossa paz. Se tiver alguém de paz, que eles recebam. Mas se não tiver ninguém de paz, que a paz volta para vós. Então assim foram os seus discípulos. E eles chegando nessas cidades, muitos eram bem recebidos, mas muitos eram maltratados. Então Jesus diz o quê? Quando você for maltratado e eles desprezar o evangelho, vocês vão balançar a poeira. Ou seja, aquela poeira que estiver debaixo das suas sandálias será para no grande dia do julgamento. Ou seja, porque vai ter mais tolerância a Sodoma do que para eles. Olha que coisa interessante. O que Deus está falando? Aquele povo que se prostituía, que se relacionava de uma forma abominante, de uma forma totalmente errada, mas só que eles não ouviram o que essa geração está ouvindo. Ou seja, o povo de Sodoma, de Tiro, de Sidom, que era um povo perverso, era um povo que não estava nem aí para Deus, a diferença deles nós, nos dias de hoje, é que nós temos o evangelho e eles não tiveram. Ou seja, a Bíblia diz assim, ai de ti, Corazim, ai de ti. Por causa de quê? Porque em Corazim, Jesus ele curou paralíticos. Em Corazim, Jesus ressuscitou mortos. Foi um lugar onde Jesus fez mais milagre. E a Bíblia diz assim, ó, quanto mais é dado, mais é cobrado, mais é recebido. Ou seja, Corazim, Betseba, esses lugares foram os lugares que Jesus fez a sua obra. Ele curou os leprosos, ele curou aqueles que estavam enfermos, coxos. Ele fez aonde ele fez as maiores milagres, o Senhor Jesus fez nessa cidade. Ou seja, em Sodoma não tinha esses milagres. Em Sodoma não tinha essas palavras. Não tinha esse tratamento que teve em Corazim, em Corazim e em Betseba. Ou seja, o que Jesus está nos ensinando? Se no tempo de hoje, nessa geração que nós estamos vivendo hoje, a gente desprezar a palavra do Senhor, nós teremos mais punição. A gente tem que se voltar para Ele agora, porque se a gente ficar desprezando a palavra do Senhor, a pregação que está sendo pregada, nós seremos
a pena para nós será bem maior do que para aquele povo, porque eles não tinham o evangelho. Ele segue dizendo assim, ó, mas haverá mais tolerância para Tiro, para Sidom, no dia do julgamento do que para vós. E tu, Cafarnaum, exaltado até o céu, serás derrubado até o inferno. Olha o que Jesus está falando. Ó, quem vos ouve, ouve a mim. E quem vos despreza, despreza a mim. E a quem despreza, despreza aquele que me enviou. Ou seja, quando o pregador, o pastor, o obreiro, ele prega a palavra do Senhor, o evangelho de Cristo, quando ele é desprezado nessas palavras, quem está sendo desprezado é o próprio Senhor Jesus. Porque Jesus, ele diz o quê? Aquele que te negar está me negando. E está negando o Pai que me enviou. Então, a punição para nós será muito maior mesmo, do que por aquele povo de Sodoma. Porque eles não tiveram as boas novas. E quem foi o primeiro que pregou o evangelho está no próprio livro de Lucas. O primeiro que pregou o evangelho não foi nem Jesus e também não foi João Batista, foi um anjo. A palavra do Senhor diz que o anjo apareceu aos pastores que estavam pastoreando as ovelhas. E ele apareceu e diz, eis que é chegado o Salvador, o menino Jesus, o Salvador. E a Bíblia diz que os pastores foram em direção até onde estava José e Maria, até o manjedouro. Então o anjo veio pregando, assim como o anjo também, através de Deus, entregou a lei a Moisés. É uma coisa muito séria. Ou seja, a nossa geração hoje, é uma geração mais privilegiada. Eu sempre gosto de repetir isso, por que nós somos mais privilegiados. A palavra do Senhor diz que quando o Senhor Jesus ele vai para o Pai, ele volta para o trono, ele envia o Consolador, o Espírito Santo. E no passado, nem todos tinham a possibilidade de ter o Espírito Santo. O Espírito Santo ele manifestava no profeta e depois ele saía. E Jesus ele disse, eu vou para o Pai, mas vocês não ficarão só, porque eu enviarei o Consolador que estarão com vós até o fim, até tudo, até acabar, até a volta do Senhor Jesus. Então, ou seja, nós somos a geração mais privilegiada, que temos a possibilidade de ter o Espírito Santo, de ter a presença, a graça do Senhor Jesus, mas só que nós desprezamos. E assim está escrito na sua palavra, que vai haver mais tolerância para Sodoma do que para essa geração de Betseba e Corazim. Ou seja, vai ter mais tolerância ao povo de Sodoma do que essa geração de hoje. Essa geração de hoje. A palavra vai falar do povo de Nínive. Era um povo perverso. E estudos relatam, a Bíblia vai falar, eles eram tão perversos que chegou às narinas do Senhor. O povo de Nínive, eles matavam os seus desafetos, as pessoas, eles colocavam as cabeças em cima da outra, construíam muros com a cabeça. Porém, a Bíblia diz que Deus, ele é misericordioso, ele enviou Jonas para lá. E Jonas, ele sentiu no coração que aquele povo iria se arrepender. Então ele falou, ele pensou que nele, eu não vou lá levar essa palavra não, porque eles vão se arrepender. Depois de tanta maldade que eles fizeram, eles vão se arrepender. E isso é o pensamento de muitos hoje. Pensa assim, o quê? Fez tudo de errado, se drogou, se prostituiu, você acha que vai ser salvo? Sim, se ele se arrepender de verdade no coração, de verdade mesmo, e Deus sabe quando nós se arrependemos de verdade. A transformação. Você é perdoado. Então Jonas foi até Nínive. A Bíblia diz que eles 3 dias jejuaram, se vestiram de pano de saco, que simboliza o que? A humilhação. E eles foram perdoados dos seus pecados. Houve perdão para Nínive, uma cidade perversa. Então, para a nossa geração hoje, a gente ser perdoado, a gente tem que aceitar, crer e obedecer a palavra do Senhor Jesus. Porque assim como diz a sua palavra, haverá mais tolerância, haverá mais misericórdia para Sodoma do que para a nossa geração. Então que a gente possa se despertar para a salvação do Senhor Jesus. Se despertar.
Infelizmente, a gente acaba vendo as pessoas por falta do conhecimento, Irmãos, preste atenção. Muitas pessoas estão morrendo, pessoas boas, mas essas mesmas pessoas boas, elas ouviram falar de Jesus e elas não se arrependeram porque elas não quiseram. Então não há como eu lá no meu coração, não é uma postagem no Facebook que eu vou falar assim para Deus, ó Deus, ponha ele em um bom lugar. Não vai. Sabe por que não vai? Porque já está escrito. E a palavra do Senhor, ela não vai mudar por conta do que a pessoa era boa, porque a pessoa era gentil. Não. Jesus disse assim, ó, passarás o céu e a terra. As minhas palavras não passarão. Então não vai mudar. Ou eu sou boa pessoa, mas se eu sair da graça do Senhor Jesus, se eu morrer, perdi a minha salvação. Perdi a salvação. Por quê? Porque eu estou ouvindo o que Sodoma não ouviu. O que aquelas pessoas que se prostituíam, se relacionavam de uma forma errônea, errada, eles não viram. Então nós somos uma geração, sim, privilegiada, que somos uma geração que viu a graça do Senhor manifestada sobre nós, ou seja, sobre o crente. Aquele que se arrepende dos seus pecados, recebe a graça do Senhor Jesus, está salvo. A palavra do Senhor diz assim, é por causa da graça sois salvos. Não é dom do homem, não é mérito do homem, mas é dom de Deus. Dom de Deus. Entendeu? Então isso é todo mérito exclusivo do Senhor Jesus Cristo. Mas para isso nós temos que se arrepender dos nossos pecados. Confessar o Senhor Jesus como o nosso único, exclusivo Salvador, para que a gente possa receber dele a salvação da nossa alma. Então Deus tocou no meu coração para trazer esse pequeno vídeo, não vou nem prolongar, não, mas que o Espírito Santo possa falar na sua mente, que vocês abram o coração, irmão, abre o coração para a palavra de Deus. Não é pessoas boas, irmãos, não é pessoas boas que estão no céu, as pessoas se enganam. No céu tem pessoas más, tem pessoas que roubaram, no céu tem pessoas que prostituíram, no céu tem pessoas que cometeram pedofilia, mas antes deles descer à sepultura, eles se arrependeram dos seus pecados. Eles se arrependeram, eles confessaram Jesus como o seu único Salvador e foram. Não é por eu ser boa pessoa. Então, se nós estamos ouvindo a palavra do Senhor, o evangelho do Senhor Jesus Cristo, e nós não se convertemos, nós estamos desprezando a palavra, nós estamos desprezando o que Jesus fez na cruz. É como se o que Jesus fez na cruz não se importasse para nós. Ninguém mandou o Senhor se crucificar na cruz. É como se a gente tivesse feito isso. Mas quando a gente reconhece que Cristo é o nosso Salvador e a gente se converte, desce a água do batismo, e não só se desce a água do batismo, muda o nosso comportamento, aí sim a gente recebe a salvação, a misericórdia do Senhor Jesus. E no grande dia a gente estará com o Senhor. A palavra diz lá em Romanos, no capítulo 1, que nenhuma condenação há. Olha só, hein? A Bíblia diz que haverá mais tolerância no grande dia, no dia do juízo, para Sodoma do que para essas cidades que rejeitaram a sua palavra. Ou seja, já em Romanos capítulo 1 diz que nenhuma condenação há. Se não há nenhuma condenação, no grande dia nós não seremos julgados, nós não seremos condenados. Nós receberemos só o galardão do Senhor Jesus. Mas para isso a gente tem que receber o Senhor Jesus, crer no Filho do Homem como Salvador da nossa alma, e assim seremos salvos. Que Deus possa abençoar a sua vida, abrir o seu entendimento para essa palavra, para essa mensagem, em nome de Jesus. Eu agradeço a todos que participaram, que comentaram. Que Deus abençoe em nome de Jesus Cristo.